Tá difícil educar seu filho adolescente? Então esse vídeo é para você. Eu sou Inês Matos e ajudo mães de adolescentes a criarem seus filhos com conexão e autoridade, para que eles se tornem pessoas de quem elas se orgulham. Eu trabalho com adolescentes há mais de 40 anos. Sou educadora parental, sou neuropsicopedagoga e professora. Bom, então vamos lá ao nosso assunto de hoje. Quando disciplinamos nossos filhos, temos basicamente dois objetivos em mente. O primeiro objetivo é, obviamente, fazer com que o nosso filho, nossa filha, coopere e tenha um comportamento aceitável, um comportamento adequado, certo? Então, por exemplo, quando nosso filho está há horas no videogame e ainda não cumpriu todas as suas tarefas, queremos que ele largue o videogame, que faça tudo que ele precisa fazer. Esse é o objetivo imediato da disciplina, e já falamos disso em outros vídeos. O segundo objetivo, que é o de longo prazo, se refere às habilidades que queremos ajudar os nossos filhos a desenvolver para que eles se tornem adultos produtivos, capazes de gerir a própria vida e contribuir para a sociedade, ok? Pessoas que as mães se orgulham. Acontece que para muitos pais, para muitas mães, talvez para a maioria até, as punições, os castigos, as surras, a retirada de privilégios são a principal estratégia de disciplina. A questão é que essas estratégias não apenas não são eficazes para conseguirmos a compreensão e a mudança do mau comportamento para o bom comportamento, mas também são péssimas para o desenvolvimento das tão sonhadas habilidades para a vida. Isso a gente já, inclusive, já conversou sobre isso. Quem não acompanhou, volta lá no meu canal do YouTube e assiste o primeiro vídeo, porque tem muita informação importante para você lá. E já aproveita, se inscreve no canal, curta esse vídeo aqui também, para a gente chegar a mais mães e pais de adolescentes e poder ajudar a mais pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre algo que pouca gente presta atenção. Quase ninguém para pensar. E que eu até comentei que ia fazer esse vídeo, hein? Lá no primeiro vídeo eu comentei que eu ia fazer esse vídeo. O que é o mau comportamento? Parece que esse conceito já está tão enraizado em nós que ninguém questiona mais o significado. Mas, na verdade, é preciso parar um pouquinho para pensarmos sobre essa questão. Nas últimas décadas, estamos assistindo a um fenômeno bastante preocupante e que a cada dia está mais comum. Quando o adolescente tem comportamentos desafiadores que deixam os pais desnorteados, como, por exemplo, brigar com os irmãos ou até mesmo na escola com frequência, se recusar a fazer as lições na escola, esquecer as suas tarefas, as suas obrigações, transformar o próprio quarto em um lixão, passar dias e noites na frente do videogame, na frente do computador, gritar e sair batendo porta. Tudo isso, né, tornou-se um problema sério para os pais. E tornou-se comum os pais fazerem o quê? Procurarem um profissional. E é muito comum os profissionais da saúde identificarem transtornos associados a esses comportamentos desafiadores, né? Para esses transtornos, o indicado é o tratamento com medicação. Muitas crianças realmente precisam ser medicadas para conseguir interagir de forma satisfatória nos diversos espaços da sociedade e ter qualidade de vida. Mas a própria comunidade médica tem discutido sobre esse assunto, né? E feita a seguinte reflexão: será que está havendo um exagero ou não está havendo exagero nesses diagnósticos? Mas esse não é meu ponto aqui. Eu não estou aqui condenando nem criticando a prática médica, até porque eu não sou da área médica. O ponto que eu quero trazer para a reflexão nossa hoje é anterior. Nosso ponto é antes do adolescente, da criança, chegar ao consultório médico. Certo? Se eu te perguntar o que é um mau comportamento, o que você vai me dizer? O que você me diria? Provavelmente você vai me dizer, é o que as crianças e os adolescentes fazem que não deveriam fazer, ou são as coisas feias que as pessoas fazem,
são os comportamentos que são contra o que é certo, são coisas erradas que as pessoas fazem, enfim, as respostas desse tipo, certo? Muitos pais, por completo desconhecimento das características das diferentes fases do desenvolvimento humano, simplesmente não conseguem distinguir o que é um comportamento típico da idade de um comportamento atípico. Mas se a gente analisar melhor, vamos perceber que o mau comportamento é, na verdade, fruto da falta de conhecimento ou da falta de habilidade. E ainda pode ser também falta de encorajamento, o desencorajamento. Mas eu já vou adiantar, tá, que a explicação não será tão rápida nem tão simples, mas posso garantir que entender isso, que eu vou te contar, que eu vou te falar agora, pode ser aquela virada de chave que você está precisando dar. Então fica atenta. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que comportar-se mal não é exclusividade das crianças e dos adolescentes. Isso. Nós, adultos, muitas vezes também nos comportamos muito mal. E eu vou mostrar aqui, ao longo da nossa conversa, alguns exemplos disso. Mas vamos voltar nossa atenção para os nossos filhos nesse momento. As crianças pequenas, por exemplo, quando se comportam mal, na maioria das vezes, estão apenas agindo de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Isso quer dizer que quando uma criança chora ou grita, por exemplo, ela está apenas, na maioria das vezes, manifestando uma necessidade, um desconforto, mas ela não tem os conhecimentos necessários para se expressar adequadamente. Ela não desenvolveu ainda as habilidades de se comunicar, de comunicar adequadamente as suas necessidades, os seus desconfortos. E aí, o que é que nós fazemos? Uma, duas, três vezes, tentamos consolar, tentamos fazer a criança parar de chorar, distraímos a criança para desviar sua atenção, tentamos mil coisas, até mesmo fazer ela parar de chorar à força, como se isso fosse possível. Mas raríssimas vezes nós atentamos para o que ela realmente está querendo nos dizer. E aí está nosso exemplo aí de mau comportamento adulto. Esse mau comportamento do adulto também é resultado de desconhecimento sobre a fase do desenvolvimento humano que o filho está passando. Nesse caso aqui, é a infância. Então, é falta de habilidade para lidar com a situação. É claro que o nosso mau comportamento vai provocar uma reação no nosso filho, que pode intensificar o comportamento que ele já apresenta, né, que ele já estava apresentando, ou passar para um comportamento ainda mais desafiador. Neste ponto, eu quero deixar uma coisa bem explicada. Não encare que eu estou falando e que ainda vou falar nesse vídeo com sentimento de culpa, com vergonha. Não é o meu objetivo imprimir culpa, nem vergonha, mesmo porque não há motivo para isso. Muito pelo contrário, se você está aqui, é porque você está buscando o melhor para sua família, para os seus filhos e para você mesma, né? Você se sente responsável e isso é admirável, tá? Então não confunda responsabilidade com culpa. São coisas muito diferentes. Então é válido pensarmos que, como adultos e responsáveis pelos nossos filhos, precisamos buscar entender o mundo deles. Como eles pensam, como veem o mundo, como desenvolvem sua personalidade. Só assim nós seremos capazes de agir de forma mais assertiva na educação deles. Já dei um exemplo claro sobre a falta de conhecimento e a falta de habilidade, né? Que andam juntas, como você pode notar. Mas, e o desencorajamento? O que vem a ser isso? Bem, antes de falar sobre o comportamento derivado do desencorajamento, preciso ter certeza de que você esteja na mesma página que eu. Por isso,
Eu vou deixar claro aqui o que é encorajamento, para que você entenda exatamente o que eu quero dizer, tudo bem? Então vamos lá. Encorajar é o mesmo que inspirar, com coragem, que é o mesmo que estimular. É muito importante a gente não confundir com elogiar. O conceito de encorajamento é um pouco mais complexo que isso. Por isso, me proponho a falar sobre esse assunto num vídeo no futuro, aqui no canal, tá? Por enquanto, a ideia geral de encorajamento que coloquei aqui agora vai nos ajudar, vai nos servir bastante para a gente seguir em frente. Mas eu já te convido para não perder o próximo vídeo, que vai ser importantíssimo se você realmente quer entender melhor como transformar os conflitos com seus filhos em uma verdadeira conexão. E como você pode educar os seus filhos com autoridade e com conexão, para que eles se tornem as pessoas, né, de quem você pode se orgulhar. Eu vou citar aqui um psicólogo, Rudolf Dreikurs, foi um dos pais da psicologia moderna, e ele dizia o seguinte: uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Agora que a gente já sabe, a grosso modo, né, o significado de encorajamento, fica fácil a gente entender o que Dreikurs queria dizer com essa frase, que uma criança que se comporta mal é uma criança que não recebe estímulo e inspiração para aprender o comportamento adequado. Você pode estar se perguntando aí, mas por que Inês está aí falando de criança se o nosso foco aqui são os adolescentes, né? Olha só, eu estou falando de criança porque o comportamento do adolescente vai ser fruto do mesmo desencorajamento, tá? Do desencorajamento que ele recebeu durante a infância e que continua recebendo, muitas vezes. Por isso eu estou voltando lá atrás. Mas tem um jeito de corrigirmos a rota aí, tá? Não vai se apavorando, não. Então vamos continuar. Vamos entender como isso acontece. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade primária, que é ser reconhecido, ser aceito, ser importante, tá? Pertencer. Todos nós fazemos coisas para nos sentirmos aceitos, importantes, pertencentes, e isso é muito natural, tá tudo bem, nada de errado com isso, ok? O problema acontece quando, dependendo da forma como nós, adultos, interagimos com nossas crianças, elas começam a acreditar que não são aceitas, que seus sentimentos e emoções estão errados, né, não são aceitos, que a criança não é importante, que nós não nos importamos com eles, enfim. Deu para entender, né? Então, a criança passa a adotar um comportamento com base nessas crenças que ela vai criando. Essas crenças equivocadas, completamente inadequadas. Esse comportamento é interpretado por nós como um mau comportamento. E aí você já sabe o desenrolar dessa história. Então tá, recapitulando. Só para ter certeza, se você entendeu tudo direitinho, ok? Digamos, vou fazer uma situação hipotética aqui, só para exemplificar. Uma mãe tem um tipo de interação com seu filho. Uma mãe trabalha fora, chega cansada do trabalho. Seu filho vem para mostrar um trabalhinho que ele fez na escola, todo contente. A mãe dá um sorriso assim meia boca e diz meio sem prestar muita atenção, afinal, né, ela tá ali morrendo de cansada e tal. Que lindo, meu filho. E ela fica por isso mesmo, ela elogiou o trabalhinho do filho. Ela entra no banheiro para tomar aquele banho merecido, quem nunca, né? Tudo normal em casa, certo? Pois é, só que não. Aquele filho vai ficar pensando que ele não tem importância, que a mãe não se importa com ele.
E essas coisas. Mas isso, claro, gente, que isso aí não vai destruir a criança, não, de jeito nenhum. A questão é a frequência com que essas interações vazias vão acontecendo, somadas às formas equivocadas que muitas vezes nós adotamos para disciplinar nossos filhos. Enquanto, ao mesmo tempo, né, momentos de interação significativa vão se tornando menos frequentes. Então, mãe, você está entendendo como é essa relação é importante, como o nosso fazer, o nosso relacionamento com o nosso filho, como que isso é precioso, né, e como que a gente não tem essa noção, a gente não tem essa noção, que a gente tá o que a gente está fazendo hoje para os nossos filhos, a forma como nós estamos nos comunicando, a forma como nós estamos nos relacionando com eles, está, moldando quem eles serão. Então, se você quer, né, que seu filho seja uma pessoa, de quem você tenha orgulho lá na frente, né, é agora que a gente está moldando essa pessoa, é agora, não é daqui 5 anos, 10 anos, não, é agora. Veja, isso é muito precioso, veja a chavinha virando aí. Virou ou não virou uma chave? Ainda tem mais coisa, ainda vou falar mais. Mas está virando ou não está virando uma chave? Então, eu quero muito que esse conteúdo, que eu sei que é um conteúdo importante, eu quero muito que ele chegue a mais pessoas, a mais mães. Então eu te peço para você compartilhar esse vídeo, para você dar o seu like aí no vídeo, né, comenta, porque tudo isso vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe, compartilha com aquela sua amiga, com aquela sua, parente, prima, irmã, que está também passando por dificuldades aí na educação dos filhos. Bom, ao longo da sua formação, né, da sua construção interna, a criança então vai desenvolvendo essas crenças, que são crenças inadequadas, né, de que ele não é pertencente, de que ele não é importante e tal. Como já vimos, né, as crianças e os adolescentes, assim como nós adultos, têm a necessidade básica de serem aceitas e de se sentirem, importantes. Então, elas vão fazer de tudo para alcançar esse objetivo. Então, elas passam a agir, para alcançar esses objetivos formulados a partir dessas crenças equivocadas. Então, crenças equivocadas dão origem a objetivos equivocados que vão desembocar em comportamentos equivocados. Então, eu preciso dizer uma coisa que é muito importante, tá? Todo esse processo de construção interna acontece no nível do subconsciente. O seu filho não escolhe conscientemente esse ou aquele objetivo. Ele não faz isso para acabar com seus dias de vida, nem para te infernizar, tá? Isso tudo é tão inconsciente que, se você perguntar para ele por que ele tem esse comportamento, aquele comportamento, ele muito provavelmente vai te dizer que não sabe, ou então vai dar uma desculpa qualquer, vai dar uma resposta aleatória, tá? Então, vamos lá. Quando aquele menino, depois de vários episódios de desencorajamento, olha o desencorajamento aí, né? Formula a hipótese, quer dizer, a crença, por exemplo, eu só me sinto aceito quando tenho a sua atenção. Então, a partir dessa crença, ele vai fazer de tudo para ter a atenção da mãe, tornando-se muitas vezes uma criança irritante, persistente, que quer ser o centro das atenções, entendeu? Uma outra crença possível é o pensamento que a criança tem de que ela só vai ser aceita se estiver no poder, né? Então, eu só me sinto aceita se ninguém mandar em mim, se eu estiver no poder. Aí a criança vai desafiar os pais, né? Vai se recusar a cumprir ordens.
Uma outra crença é o pensamento que a criança tem de que só será aceita se estiver no poder. E ele pensa o seguinte: eu só me sinto aceito quando não deixo você mandar em mim. Essa criança vai desafiar os pais, desafia os pais, se recusa a aceitar e seguir regras e normas, né, e ordens, não escuta, não obedece, ou seja, a criança não usa o seu poder de forma positiva. Poder que, aliás, todos nós queremos ter e trabalhamos para conquistar, né? E aí, quando as mães e os pais se deparam com esse comportamento, com esse mau comportamento, né, ele vai lutar pelo poder. Então, ah, afinal, né, na cabeça das mães e dos pais, nós não podemos deixar o menino fazer o que ele quer. Os filhos têm que saber quem manda, não é assim? E por isso nós temos aí vários episódios de disputa pelo poder entre mães e filhos, pais e filhos. Uma outra crença equivocada é a seguinte: a criança acredita que não é aceita, então ele passa a querer se vingar. Não é muito difícil a gente entender como a criança chegou a essa crença. Afinal, né, da natureza humana revidar quando se sente atacado, quando se sente ferido. E daí que vem esse pensamento de vingança contra aquele que causou a mágoa. Até mesmo nós, adultos, muitas vezes nos sentimos assim, não é? A diferença é que a criança não tem essa consciência e acaba agindo dessa forma, né? E mesmo que você, veja bem, mesmo que você não seja o responsável pela, pela dor que você pode se tornar alvo da criança ou do adolescente desencorajado que desenvolveu a crença da vingança. Mas isso ainda não é tudo. Eu disse, né, que esse conteúdo ia ser denso. Eu avisei que a explicação não seria simples nem rápida, mas olha, se você está aqui comigo até agora, parabéns, viu? Você está mostrando que realmente você se importa, quer mesmo mudar o seu olhar para o seu filho e para a forma como você se relaciona com ele. Você quer realmente educar o seu filho com autoridade e conexão para transformá-lo num adulto que vai te dar orgulho, entendeu? Isso é precioso demais. Então, parabéns. Mas ainda tem uma outra crença equivocada, que faz a criança pensar assim: olha, é impossível eu ser aceito, então eu desisto. Então, essa criança, ela se sente inadequada, incapaz. Ela parece que desistiu de se sentir aceita. É uma criança passiva, tem dificuldade de acreditar na própria capacidade, na própria força. E ela só quer ser aceita e reconhecida. Veja bem. Mas repetindo, essa construção não acontece assim da noite para o dia. No caso dos adolescentes, essas crenças inadequadas, elas vão se somando às questões próprias da adolescência. Tá? E nós vamos tratar dessas questões em vídeos futuros. Tá? Por isso, para você acompanhar todos os nossos conteúdos, aprender a educar seus filhos com conexão e autoridade, para que eles se tornem pessoas que te façam orgulhosa, que te façam uma mãe, né? Ai, criei bem meus filhos, né? Eu te convido a se inscrever aqui no canal e me seguir também no Instagram. Vou deixar o endereço do Instagram aqui na descrição do vídeo. E assim você não perde nada, tá? Comente o que você achou desse assunto e que outros assuntos você gostaria que
que eu abordasse aqui. Compartilha com uma amiga que está precisando, tá, de ajuda com a educação dos filhos. Vamos fazer essa corrente de mães de ouro crescer. Bom, até breve.